Nós já estamos passando mais da metade desse tempo pascal que nós a gente já vem falando há bastante tempo que esse é um tempo que nós deixamos ser iluminados pela luz de Jesus, que veio para dissipar as trevas, o do medo e de tantas outras que têm assombrado as nossas vidas. Esse domingo a temática do pastor Eio vem novamente à tona, porque quer fazer um convite a cada um de nós, que nós também possamos participar do pastor eterno, da vida do pastor eterno, como nós ouvimos no próprio Evangelho, Jesus dizendo que Ele dá a sua vida por nós. Aliás, Ele não só dá, mas como Ele deu a sua vida por nós. E a cada momento e a cada instante, nós somos convidados também a participar dessa vida nova dada por Jesus na vida de cada um. Amado irmão, amada irmã, na primeira leitura nós temos um julgamento de Pedro e João. Depois, se você quiser chegar em casa e conferir, lá no capítulo 3 e versículo 4, capítulo 3, capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos entender por que Pedro está sendo interrogado. Ele foi ao templo como de costume, e quando ele chega no templo, ele encontra ali na porta do templo um aleijado, que todos os dias era conduzido até ali para poder pedir esmola. Ele não podia ser tocado por ninguém, porque como ele tinha uma doença física, ele então não poderia se misturar com os outros, ele não poderia adentrar ao templo, ele tinha que ficar na porta, para o lado de fora, porque senão ele tornaria impuro todos aqueles que nele tocassem. E quando Pedro e João chegam no templo, ele pede para João e Pedro algo, dinheiro. Pedro para diante deles e diz: olhe bem para nós. Olhe bem para nós. Eu não tenho ouro. Nós não temos ouro, nós não temos prata. Mas o que eu tenho, o que nós temos, eu te dou. Em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente aquele paralítico começou a andar. E não só andou, mas como também adentrou o templo. E começou a louvar a Deus. Não só ele, mas todas aquelas pessoas que viram a manifestação de Deus acontecer na vida daquele leproso, daquele paralítico, perdão. Se nós olharmos isso no campo que nós estamos celebrando hoje de pastor, nós entendemos que o pastor é aquele que tem a sua vida ameaçada, mas mesmo assim ele vai e oferece a sua vida, porque ele acredita na vida, e ele acredita também nas pessoas que na vida foram feridas, e por isso ele é capaz de acolher e cuidar daquela dor. Essa imagem da ovelha soma também para nós, no nosso inconsciente, passividade. A ovelha é um animal que é muito dócil, mas não é fácil segurá-las. Aliás, você tem que fazer uma cerca bem feita. E se você quiser segurá-las mesmo, você tem que passar uma tela bem forte, porque senão ela foge. Ela se assusta por qualquer coisa. Tudo as ameaça. Por isso que Jesus faz a comparação dessa imagem dele sendo um bom pastor, que cuida das suas ovelhas, as ovelhas conhecem a sua voz, e ao mesmo tempo, elas seguem o bom pastor. Mas para isso, nós não podemos tirar proveito das ovelhas. Às vezes, bons pastores cuidam e zelam das ovelhas, mas maus pastores comem, tiram a lã e comem a gordura das ovelhas, porque a única preocupação que eles têm é de si mesmo.
E como nós ouvimos no Evangelho, o bom pastor é capaz de dar a sua vida, mesmo que a sua vida esteja ameaçada. Pedro, diante do julgamento, e estavam todos ali, todos os tribunais estaduais, federais e municipais, para prestar a Pedro um julgamento. E ele interroga dizendo: vocês estão me interrogando porque nós fizemos um bem a um enfermo. Eu fico olhando esse texto e fico tentando trazer essa imagem do leproso também, do aleijado, nos dias atuais. Quem são esses que precisam do nosso pastoreio, que precisam do nosso cuidado? Olha, no tempo de Jesus, e aliás até hoje para os judeus, qualquer tipo de enfermidade no corpo é sinal de castigo. É sinal que você não está puro, você está impuro, você está em pecado. Então você tem que ficar fora, até que você faça e passe pelo rito de purificação. Jesus é capaz de entender isso. E mesmo sabendo das nossas dores, e mesmo sabendo das nossas misérias, Ele dá a sua vida, porque Ele acredita em nós. Ele resgata cada um de nós. Pedro não tem dúvida. E ele aproveita o momento do julgamento para dizer: esse enfermo não foi curado por nós, foi curado por Jesus. E em nome de Jesus é que ele foi curado. Esse mesmo Jesus que vós crucificastes. Se você ler depois lá nos Atos dos Apóstolos, Pedro vai chegar a dizer para eles: eu sei que vocês não fizeram isso de consciência, vocês fizeram isso porque vocês não tinham conhecimento, mas eu estou aqui para testemunhar. Olhando esse texto, depois de quase 2000 anos, fica até fácil nós fazermos algumas explicações a partir dele. O mais difícil é fazer dos nossos dias atuais essa mensagem atualizada na nossa vida, a tal ponto que nós sejamos capazes de oferecer tudo que temos, tudo que somos, para cuidar e zelar bem das ovelhas. Se as ovelhas hoje se perdem, e aí nós podemos entender tantas dimensões que levam as pessoas a se dispersarem, tantos pecados que vêm e entram na vida da comunidade, que entram nas nossas famílias, que entram na nossa vida, e faz com que também nós nos percamos. Mas veja que Jesus, Ele chega e diz: eu conheço as minhas ovelhas. Conhecer as ovelhas não é só falar bom dia e boa tarde, não é só sorrir, mas conhecer a ovelha é capaz de se colocar do lado e ter empatia pelo outro, e saber reconhecer a dor do outro. Conhecer a ovelha é muito mais do que você mandar um oi, mas é você estar juntos. E como isso é difícil. No início da reflexão eu dizia que a liturgia da palavra de hoje faz um convite para nós. Todos nós que aqui estamos somos pastores e pastoras, porque nós participamos do pastoreio de Cristo, da missão de Cristo, e agora somos nós os responsáveis em participar, em fazer da nossa vida também um serviço em resgate das ovelhas. Conta-se a história que quando uma ovelha se perdia do redil e o pastor a encontrava, ele, percebendo que ela estava um pouco agressiva, um pouco não muito ali familiarizada com o grupo, ele tinha que devolver a essa ovelha o sentido de pertencer à comunidade, de poder escutar a sua voz, de poder participar do convívio. E ele então a machuca. O próprio pastor machuca a ovelha, mas ele não machuca e abandona, como o mercenário que vem e toma tudo e vai embora. Ele machuca, mas depois ele cuida, ele enfaixa
a perna se foi quebrada, ele canta para ela, ele assovia para ela e coloca ela para dormir do seu lado, enquanto ele vai batendo o cajado no chão, para que ela acostume com o barulho do guizo do cajado e também com o som da voz do pastor. Todos os dias, ele vai e cura esta ovelha. Eu sei que muitas vezes na nossa vida, há muitas coisas, muitas feridas, que são provocadas por nós, ou que foram provocadas em nós. Mas quando nós aceitamos a missão de escutar a voz do Senhor, que é diferente de todas as outras vozes, porque não nos dá algo de imediato, não vem para resolver o nosso problema no hoje, mas vem para nós oferecer condições de fazer com que nós tenhamos uma vida feita no caminho de Cristo, e ali, alimentando pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pelos sacramentos que a igreja nos concede, nós temos a oportunidade de ir curando as nossas feridas. E quanto mais envolvidos nós estamos, mais próximos nós escutamos a voz do pastor. E aí, qualquer ventania que dá, nós refugiamos debaixo das mãos do pastor. Talvez algo aconteça na nossa vida, não como um castigo de Deus, mas algo aconteça na nossa vida, para que nós possamos também sentir no próprio corpo as consequências das más escolhas que nós fizemos. E nessas más escolhas, nós temos um Deus que vem, como nós ouvimos no Evangelho, que olha para nós, como fez Pedro, olha para nós, o que eu tenho eu lhe dou, e lhe apresento Jesus, e apresentando Jesus, eu sou curado. Só que para isso, nós temos que ter também a nossa convicção. Como aquele paralítico da porta do templo da Formosa, e como qualquer um de nós nos dias atuais, precisamos ser ousados. Não dá para ficarmos esperando as coisas, cruzando os braços, sentados, achando que todos estão contra ti. É preciso que você também se coloque na obediência. Uma das coisas que mais difíceis nós temos hoje nos dias atuais: obedecer. Quando o pastor canta, ele cura, ele fala com a ovelha, ele quer que a voz dele seja impregnada nos ouvidos e no coração da ovelha. Assim também devemos ser nós. Quanto mais nós escutamos a palavra de Deus, ela vai impregnando em nós e vai nos dando suporte. Mesmo que somos pedidos pela morte, mesmo que somos acometidos por tantas outras tragédias, a voz do pastor continua nos apontando e direcionando para nós os caminhos corretos a seguir. Ninguém está livre e ninguém também está protegido totalmente, porque nós entendemos que o pastor, ele pega as ovelhas de um lado e as leva para o outro, porque ele sempre quer buscar o melhor para as ovelhas. Só que nem sempre as ovelhas querem buscar o melhor, porque já acostumou a comer o resto. E assim talvez somos nós. Há muitas coisas que podem acontecer na nossa vida de diferente, mas nós precisamos ter essa coragem de sair daqui e deixar ser guiados pela voz do pastor. Por isso eu dizia que é preciso ser obediente e ao mesmo tempo confiantes, porque a confiança leva-nos a acreditar no pastor. E aí nós cremos que, como dizia o Salmo responsorial, na segunda estrofe: é melhor colocar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Isso nós não precisamos nem falar, né? Então o Senhor se torna para nós o nosso refúgio. Nos seus momentos de desertos, nos seus momentos de solidão, o que você busca? A voz do pastor? A voz do Senhor que fala a você? E como Pedro, mesmo tendo ameaçado de ser preso e de passar pelo mesmo episódio que Jesus passou e vai passar,
tendo a sua vida martirizada, ele busca o Senhor. Ele não só busca o Senhor, mas como ele também leva o Senhor para as pessoas. E quando a gente tem isso, e quando nós fazemos essa experiência profunda de Deus, e somos tocados pela graça de Deus, como foi Pedro, e aí nós não vamos entrar nos méritos, mas vocês sabem que Pedro era turrão. Em um momento Pedro negou Jesus 3 vezes, ele tentou se esquivar da missão, ele foi questionado por Jesus: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ele ficou meio em dúvida. Sim, essa é a nossa humanidade. E se nós queremos servir a Deus, mas nós não reconhecemos também a nossa humanidade, não há como servir. Porque é na nossa humanidade, é na nossa fraqueza, que nós temos a oportunidade de sermos tocados, de sermos curados pelo Senhor. São essas feridas que Deus quer curar. Diferente de nós, que quando alguém está marcado com algumas consequências do pecado, algumas feridas, ao invés de nós curarmos e soprar e derramar ali um óleo e fazer passar uma faixa, né? Nós fazemos o quê? Enfiamos o dedo mais profundamente na ferida e machucamos e dissemos: você é um perdido, você é isso, você é aquilo, você não serve. E assim a gente vai, ao invés de curar a ferida, nós vamos abrindo ela mais. O bom pastor faz ao contrário. O pastor, que quando nós somos chamados a ser, faz isso, acolhe. E consegue até entender a dor do outro. Quando nós não entendemos a dor do outro, é sinal que nós não somos pastores, mas nós somos apenas mercenários. Às vezes nós somos surpreendidos por isso. Conversando com algumas pessoas que passam por alguma cirurgia, por exemplo, as pessoas dizem assim: olha, sumiram todo mundo da minha casa, ninguém mais vem aqui me ver, porque tem medo que eu vou pedir alguma coisa. Talvez a gente precisaria só refletir um pouco. Eu ofereço a minha vida? Eu faço aquilo que Jesus fez, a tal ponto de ser crucificado, ser morto, para poder salvar vidas? Se nós ainda não somos, busquemos, à luz da palavra e à luz do banquete eucarístico, esta força para estarmos mais fortalecidos em Deus. Porque, como ele diz, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Isso, que Ele continue sendo o seu pastor, para que nada possa lhe faltar.